Mind, o seu... Começando mais um episódio do podcast Dragões de Garagem. Esta é mais uma edição do podcast Caixa de Histórias. Podcast a gente pode pensar que é uma mídia prioritariamente sonora e compartilhável, digamos assim, através de dispositivos móveis. O nome surgiu, na verdade, em 2004. Um jornalista do The Guardian, ele estava tentando entender o fenômeno do compartilhamento de áudio entre mídias móveis, e o principal tocador de MP3 naquela época era o iPod. Então, através desse nome, né, o iPod, com a transmissão com cast, surgiu o termo que é aglutinado e se transforma em podcast. A gente tem características que são muito próprias do rádio, a gente tem características que são de plataformas de streaming. Então você tem vários canais de podcast dispostos a conversar sobre vários temas, e além disso é uma mídia completamente móvel, né? Guarda consigo essa peculiaridade do rádio e das mídias sonoras, pelas quais eu posso fazer outras atividades, posso dirigir escutando, posso fazer academia escutando, posso lavar louça escutando. Então isso faz com que eu possa aproveitar outras atividades também para escutar podcast. Mídias é um projeto de produção de conteúdo sobre estudos de mídia na internet, focado hoje em um canal no YouTube e um podcast. O público do podcast tradicionalmente é menor, é uma ferramenta que é de números menores que o YouTube mesmo, isso é da natureza da própria plataforma, né, das plataformas de podcast, mas ao mesmo tempo é um público muito mais engajado, né, um público que se envolve muito mais com o conteúdo. A gente tem um estudo recente da Associação Brasileira dos Podcasts, esse estudo foi feito em parceria com a Rádio CBN, que dá algumas pistas sobre esse consumo de áudio. Então, esse consumo de áudio é prioritariamente feito enquanto as pessoas estão exercendo outros tipos de atividade. Nesse questionário que foi aplicado, esse consumo é prioritariamente masculino. Esse consumo também é feito numa faixa etária entre 20 e 40 anos, ou seja, uma faixa etária bastante grande. Mas tem outros estudos que já relacionam o podcast como ferramenta educativa. Ele vem sendo utilizado como uma estratégia pedagógica potente, então em sala de aula, na utilização de cursos, por exemplo. A gente vive hoje um boom informacional, a gente tem um consumo de notícia que ele pode ser variado, mas que se dá, né, você tem as chamadas notícias 24 horas, em tempo real, etc. Uma oferta de informação muito grande, mas nem sempre essa informação ela é aliada a uma densidade ou uma investigação sobre determinados acontecimentos ou sobre determinados fatos. Alguns podcasts têm episódios que duram 2 horas, 2 horas e meia, para discutir um determinado tipo de assunto. Isso pode indicar uma certa tentativa dos consumidores em se aprofundarem num debate que, numa notícia muito rápida, uma notícia que é superada por outras muito rapidamente, não seria possível. Eu acho que o tamanho do podcast permite que você tenha um certo grau de profundidade nas discussões, no embasamento, que o vídeo nem sempre tem, né? Os nossos maiores vídeos aí tem 28 minutos, nosso menor podcast tem 55 minutos. Então a gente tem um outro grau de profundidade, por a gente não ter a necessidade de estar todo mundo no mesmo espaço e tal. Convidar pessoas de diferentes lugares é muito mais tranquilo, né? E essa também é uma dos fortes atrativos da ferramenta do podcast pra gente.